Fala pessoal, VS Trader aqui. Só ontem eu soltei um vídeo, mas eu acho que o áudio ficou horrível. Na verdade ele ficou péssimo, não sei porquê, não deu pra escutar nada e ficou só chiado. Hoje pessoal, eu tô seguindo uma metodologia, eu falei tudo isso ontem, mas não deu pra escutar. O que acontece? Primeiro trimestre de 2020, eu iniciei ele com uma estratégia já pronta, só que na verdade a gente nunca tá 100% pronto, nunca tá 100%, nunca sabe de tudo. E eu me propus, eu operei ano passado inteiro e de várias formas na verdade, fazendo preço médio, fazendo de tudo. E eu vi que não deu certo, perdi grana. Falei assim, esse ano tem que fazer diferente, esse ano é o ano que eu vou ganhar no day trade. Então eu estudei muito uma estratégia que condiz comigo, uma estratégia que eu acredito e que estatisticamente ela dá certo. Aí comecei a operar ela. Mas aí, por mais que ela seja bem simples, que é o que eu opero aqui, vocês sabem, pullback, tem várias nuances que você tem que se atentar. Por exemplo, se eu operar a favor, por exemplo, o índice está em tendência de alta aqui. Se eu operar só ativos que têm tendência de alta, minha assertividade é maior. Então tem várias pequenas coisinhas que pode aumentar ou diminuir sua assertividade. E o primeiro trimestre, por mais que eu já tinha a estratégia pronta, foi aperfeiçoando. Fechei ele no negativo, mas muito pouco, então assim, estou confiante agora. E aí o que eu gosto de operar? Eu fiz uma operação hoje em Porto Seguro. O que eu faço? Eu pego minha lista de ativos aqui e vou separando no começo do dia. O que eu gosto? Uma pernada clara, igual essa. Pernada clara e depois eu prefiro um pullback. A hora que fez esse martelinho aqui eu falei, eu vou tomar posição. E aí qual que é uma das minhas métricas? Eu tenho que traçar o Fibonacci e a entrada tem que estar dentro dessa zona de briga. A entrada, ela não pode estar tipo muito aqui em cima, igual por exemplo aqui tem uns exemplos. Assim. Não é essa. Fleury. Fleury eu sei que tá assim. E Fleury teria dado certo, mas nas minhas estatísticas dá mais errado que certo. Por exemplo, você vê que é uma pernada clara aqui no começo do dia. Mas e aí o que acontece? A entrada me dá na primeira. Começou a corrigir. Eu vou esperar uma superação de máxima. Onde aconteceu a superação de máxima aqui? Aqui em cima. Opa, aqui. E aí vocês percebem que a zona de briga do Fibo é aqui dentro. E olha onde que deu, quase no topo. E eu não gosto disso. Por quê? Porque meu stop geralmente é de um candle, ele tem que ficar aqui embaixo. Meu stop fica maior, com isso meu alvo fica maior e é mais fácil de corrigir. Por quê? Porque geralmente os ativos gostam de corrigir até 50%. É como se fosse um imã. Mas nessa vez aqui não deu certo. Mas enfim, eu operei isso 90 dias, 3 meses e percebi o que dá mais certo e o que dá errado. Na hora que eu vi isso, eu tomei posição. E o que está sendo minha análise para esse segundo trimestre? Qual que vai ser meu alvo? Entrar todo mundo entra, mas o alvo. O que eu estava fazendo antigamente, no trimestre passado? Marcava aqui. A mínima desse candle 47,06, a máxima 47,26. Mas para mim entrar nessa operação, ele tem que romper, tem que ser um tique acima. Então eu não consigo entrar 47,26, eu entro a 47,27. E meu stop? A mínima desse candle é 0,6. Eu não vou deixar meu stop no 0,6, eu vou deixar um tique abaixo, 0,5. E aí, ó, meu stop tá 47,05 e minha entrada 47,27. Então eu tenho um stop de 22 pontos, 22 ticks, concordam comigo? Então o que eu fazia? Eu pegava, meu stop é 22 ticks, então eu vou jogar meu alvo em 44 ticks. 44 ticks mais 5 reais da taxa. Então o que eu fazia? Se eu estou operando com 200 ações, eu jogo 44 ticks acima mais a taxa, que seria basicamente um 2 para 1 assim, bem na ponta do lápis. Então vamos supor que eu estou arriscando 50 aqui, estou arriscando 45 aqui. Vamos supor que eu
esteja fazendo uma operação onde meu risco seja de 45 aqui. E aí meu alvo não vai ser 90, ele vai ser 100. Por quê? Porque eu estou arriscando os 45 mais os 5 da taxa. Então se eu tomo um stop aqui eu perco 50, então meu alvo é 100. E aí eu operei assim o trimestre passado, o mês inteiro. O que acontecia? Se eu pegar os 80, 70 dias operados, teve uns 10 dias que, por exemplo, não deu certo. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora? Deixa eu explicar primeiro. Eu estou pegando essa ferramenta de projeção de Fibonacci, ao invés de fazer um 2 para 1 tão na ponta do lápis, eu estou jogando esse 2 para 1 aqui. Porque, ó, pega aqui é 22 ticks, né? Então eu teria que jogar 44 ticks para cima. 27 mais 44 vai dar 71. Então, meu alvo teria que ser 47,71, mas com a ferramenta de FIBA ele não considera esse tick para baixo e esse tick acima da entrada. Então, ó, deu 5 centavos de diferença. Meu alvo, do jeito que eu estava fazendo no trimestre passado, ia ser 47,71. Aqui, 47,66. 5 ticks. Se eu estou com 500 ações, é R$25. Então isso parece ser pouco, mas das 10 vezes que aconteceu, vamos supor que era pra mim ter ganhado 100 e eu perdi 50, perdi 500. Se eu tivesse ganhado as 10 vezes, eu teria ganhado 1000 e não teria perdido os 500. Então seria 1500 a mais. Então isso a longo prazo não é só os 50 de stop que você toma, é os 50 de stop mais os 100 que você deixou de ganhar. Então é 150. Eu falei, então para esse trimestre eu vou tirar o pé do acelerador e vou mais devagar. Então eu vou fazer o alvo de acordo com a projeção de FIBO. Aí entrei no rompimento dessa máxima e saí aqui cravado 47,66. Mas não é o que eu gosto, porque quanto mais ações eu estiver operando, menor é meu risco retorno. Então se eu estiver operando com 100, dá quase 2 para 1. Mas se eu estiver operando com 1000 ações, esse 1 centavo que eu tenho que entrar acima e 1 centavo que eu tenho que sair abaixo, ele faz diferença. Então assim, um outro jeito que o pessoal gosta de projetar alvo, de pernada, onda de Elliott, é que pelas regras de Elliott, a perna 3, ó, porque a gente tem aqui perna 1, a perna 2 que é a corretiva e a perna 3 que é a expansiva. Pela teoria de Elliott, a perna 3, que é essa, sempre será maior que a perna 1. Então o que o pessoal costuma fazer? Pega a amplitude da perna 1 e projeta ela para cima a partir da mínima do movimento corretivo. Então é como se eu tivesse pegado essa perna aqui e jogado para cima. Qual que seria meu alvo? 47,99. Eu gosto. E aqui meu alvo foi 47,66. Então dá tipo 33 centavos. Muita coisa, mas muita coisa mesmo. A mais que o dobro que eu peguei. Meu alvo aqui teria sido atingido tranquilamente. Só que o que acontece? No day trade as coisas têm que ser muito rápido. Então, não sei se era porque o mercado estava muito volátil esses 3 meses e ainda continua. A maioria dos dias, às vezes eu tentava alongar uma operação. Então, ao invés de pôr meu alvo aqui, eu colocava aqui. E aí eu tomava estoque, porque ele não chegava aqui, caía e me estopava. Mas desse jeito aqui você tem um risco de retorno muito melhor. Mas eu percebo que isso dá mais certo operando swing trade num gráfico de 60 minutos ou num gráfico diário, por exemplo, o gráfico da VEG aqui. O que você poderia estar fazendo? Ação boa. Que merda, velho. Ó. Não, gráfico de 60 minutos. O que você poderia estar fazendo? Você vê que tá caindo, começou a subir. Aí deu essa esticada monstra. O que você pode fazer? E aí você viu esse martelinho aqui nas médias. Você fala, acho que isso vai continuar subindo. Aí eu vou comprar. Minha compra sendo acionada aqui. Meu alvo e meu stop aqui. Mas eu falei, meu alvo, eu não vou fazer 2 vezes para 1, porque num gráfico
de período longo, eu posso alongar a posição. E é até melhor que você faça isso, porque ele é mais assertivo. Quanto maior o período gráfico, mais assertivo ele é. Então o que eu poderia ter feito? Eu pego o começo da primeira pernada e projeto ela toda para cima a partir da mínima do movimento corretivo. E é interessante nesse caso, por quê? Porque a VEG veio caindo, uma queda muito forte, Aí ela começou a congestionar. Olha como nos 60 minutos a leitura fica mais fácil. Você fala, pô, vou esperar romper essa região aqui, esse retângulo para cima ou para baixo para me tomar uma atitude. E aí, do nada, a VEG aqui, ó, do nada ela parte aqui das médias e sai rompendo tudo. Ó. Ela sai rompendo. Você fala, vou esperar ela corrigir e vou tomar posição, né? Eu quero aproveitar essa alta. Aí a hora que você vê esse martelinho, você fala, vou tomar posição. E aí com seu alvo, aí com isso, aí com o seu alvo, essa pernada inteira projetada para cima. Onde que vai dar? Vai dar aqui, ó, 78, 86. Se vai bater lá, eu não sei. Mas é assim que a gente tenta fazer as coisas. E aí, ó, você tem um stop de menos de 1%, 0,80, com um alvo stop de 1% com um alvo de 6% quase. E quando você está em um gráfico maior, aí sim eu acho que é vantajoso você arrastar o stop, subir stop, porque tudo depende da macroeconomia também. Ainda mais nesse momento. Mas aí sim, você pode subir os stops. No day trade eu não gosto não, que é tudo muito rápido, ou vai. E aí, então é assim que a gente faz. Porque se eu fosse fazer pela projeção de Fibo, daria um alvo muito curtinho. E você vê que é uma pernada boa. Você fala, não tem por que aproveitar só isso. Só esse pouquinho, se eu posso pegar 5, 6%. Então, assim, no swing trade até vale. No day trade, talvez nem tanto. Porque a maioria tem dias que você consegue, tem dias que você não consegue. Então, enquanto eu opero uma técnica já pronta, eu ainda faço estudo estatístico. Então, eu vou anotando tudo isso. Outras operações que eu tinha separado para o dia de hoje. Vamos ver aqui. Prio 3, separei. Só que ela começou a subir muito. Eu esperei o que? Um movimento corretivo para essa região aqui. O que aconteceu? Corrigiu pouco. Olha onde deu a entrada. Aqui em cima, perto do topo. Porque minha entrada seria na ruptura desse candle. Quando a entrada é muito próximo do topo, ou não corrige o suficiente, eu não entro. Por quê? Porque meu stop teria que ficar aqui. Não sei o que vai acontecer. Aí o que eu faço? É muito fácil de romper aqui, me estopar e corrigir para os 50% do FIBO. E ainda assim vai estar em tendência de alta. Então, às vezes você estuda uma técnica, vê que é pullback, e eu comecei a operar assim, mas aí você vê que dá para melhorar mais ainda. Por quê? Porque se esse ativo vem, corrige até aqui e eu entrei aqui e ele me estopa, eu fui estopado, mas não reverteu a expectativa. Agora, se esse ativo sobe, vem até os 50% do FIBO, faz esse candle, rompe, e depois vem para baixo e ele forma um pivô de baixa. Aí sim reverteu a expectativa de alta, entende? Aí ele não corrigiu o suficiente, não entrei. Posso estar até excluindo ele aqui. Vamos ver outras coisas que eu separei. CSN. Eu não gosto particularmente de operar siderúrgica mineradora porque tá uma coisa de louco. Eu costumo falar que gráfico você tem que operar tudo igual, mas cara, eu nunca vi. CSN, Gerdau, Vale. Você tá ali alinhado com o índice, na mesma tendência, do nada o negócio vira. Eu prefiro não operar muito, mas ó, deu uma entrada aqui hoje. Por mais que não foi dentro da região de Fibo, como tá pouquinho, ó, até a entrada do... É que eu tracei aqui errado, né? A pernada... Ô, desgrama. Quando a pernada é de alta, você tem que traçar de cima para baixo. Mas isso daí é só para os níveis mesmo, ó. Se der entrada
A entrada tem que dar até 38% aqui, ó, até essa linha. Mas como tá muito perto, eu considero, dependendo se não tiver nada melhor. Aí qual que seria o alvo? Projeta as duas vezes para cima. O alvo seria aqui. Mas aí você entende que essa pernada gigante, pernada grande aqui. Se eu vou pelo método de fazer uma projeção da pernada aqui, ó, vai dar muito alto o alvo. E pode acontecer dele subir, só que momento volátil desse, qualquer coisa pode afundar o mercado. Às vezes você entra na operação, o mercado está aqui e você volta. É lógico, você pode fazer a realização parcial, tudo, mas é muito pouco provável que no dia de hoje o ativo, se não tiver uma tendência muito forte, minha entrada aqui já deu com 3,5 de alta no dia, eu entrei no ativo. Muito difícil que hoje ele ainda chegue a dar 7,5%. Não é o normal, por mais que tenha um dia ou outro que suba muito, os ativos não saem subindo 8% assim todo dia. Então, quando a pernada é muito grande, provavelmente esse alvo não vai ser atingido hoje. Enquanto no swing trade que você tem a calma, a paciência, você pode esperar que ele vai chegar lá. Porque se ele está em tendência de alta nos 60 minutos no diário, não é um dia de baixa, um candinho que vai reverter a tendência e ir lá embaixo de estopar. Por isso que eu deixei de operar nos 5 minutos, porque quanto maior o tempo gráfico, mais confiável a informação que o gráfico te passa é. Então, por isso que eu estou adotando, vou adotar durante muito tempo esse alvo aqui, mais curto. Porque eu percebi que se eu tivesse feito isso o trimestre passado inteiro, eu sairia muito, mas muito positivo. CPFL. Foi minha primeira opção de entrada do dia, mas como eu estava analisando outros ativos, deu a entrada, eu tinha visto. Eu falei, eu vou acabar de analisar para ver se eu achar algo melhor, mas estava muito boa e dentro das minhas métricas. Fez aqui, ó, pernada de alta clara, começou a corrigir, e aí a entrada se deu aqui, ó, um pouquinho fora, mas um pouquinho eu aceito. Não aceito a entrada perto do topo. Fez o martelo não, né? Mas fez um candle aqui, sentiu as médias e voltou. Alvo. Duas vezes o meu risco, 31,13. Executou tranquilamente. Enquanto... Aí eu vou estudar. Todo trade que eu vejo, eu estudo aqui a possibilidade de jogar a pernada de alta para cima. Daria mais baixo nesse caso. E é muito subjetivo. Eu costumo ter bom senso. Mas nesse caso aqui é um caso difícil. Que aí eu posso considerar ou não esse candle aqui como integrante da perna de alta. Mas é muito relativo. Depende muito do jeito que ele se comporta. Como tem aqui o fechamento do dia anterior, ele deixou essa sombra grande, eu posso até considerar ele como um candle que iniciou a pernada de alta aqui. Ainda mais que eu estou nos 10 minutos. Desceu aí para os 5. Desceu aí para os 5 minutos, eu posso considerar esse candle aqui como um integrante da pernada de alta. Aí meu alvo se daria aqui, ó, 31,12. 31,12. E pelas duas vezes o meu risco, aí ficou nos 10, 31,12 e aqui daria 31,07. Pouca coisa, tem vez que bate, mas tem vez que não bate. Então você tem que estudar todo dia o gráfico. O BID eu estava esperando uma correção mais para dentro das médias. Aqui, ó, por mais que tenha dado perto a entrada, eu não entraria, porque nem a 9 encostou no candle ainda, então tá muito esticado. Ó, teve 1, 2, 3, 5 candle de alta, 2 candle de baixa, sendo que o segundo candle ainda ficou dentro do primeiro. Então era um trade que eu não faria. Mas se tivesse mais um desse aqui, ele já estaria apto. E aí? Mas deu a entrada? Deu. Aí você considera o stop aqui na mínima corretiva, projeta para cima e teria dado o alvo também. Mas aí se você é mais fiel a Elliott, você tem que projetar a pernada inteira. Tem muito dia ainda, é meio dia, tem 5 horas ainda para atingir. Mas aquilo que eu mostrei que eu queria que vocês entendessem, que é muito menos provável, então eu tenho que jogar com a probabilidade ao meu favor.
Luiz também estava esperando uma correção mais aguda, corrigiu um pouquinho. Tende era uma entrada que eu também considerei fazer, mas como eu já estava dentro da Porto Seguro eu não fiz. E não era uma pernada tão bonita, mas... Ó lá. Esse daqui ficou um pouco fora, mas ficou perto do topo. Então, se não tivesse nada melhor, mais nada melhor, eu teria feito. Mas não é o que eu gostaria, não. Aqui, ó. Projeção de 2 vezes, vixe, subiu mais. Aí num caso desse, que a perna é pequena, você pode tentar pegar um pouco mais. Ó lá. Já deu mais que a perna 1. E o Elliot fala isso, que a pernada 3 é sempre maior, ó. Então, perna 1. Opa. Perna 1, expansiva. Perna 2, corretiva. E perna 3, maior ainda. Aí ele fala o que? Perna 4, corretiva. E depois a última perna de alta, que é a perna 5. Fala que vai corrigir agora e subir mais. Aqui não dá pra fazer porque tá... Aí desliguei o imãzinho. E fala. Perna 3. Não, perna 4 e perna 5. Aí depois daqui fala que acabou a tendência. Isso nos 10 minutos, né? Então não tem jeito, pessoal. É estudar, 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 estudar sem fim. Cara. Fleury foi outra também que não corrigiu o suficiente. CESP eu tava esperando uma correção lá. O que eu gosto? Pernada de baixa expressiva. Depois uma correção para os níveis de fibra. Mas esse trade eu fiz muito no trimestre passado, mas eu não faria mais, tá vendo? Porque a pernada tem que ser clara e consistente. Quando vem picotando, candle verde no meio, sombra pra lá, sombra pra cá, e não corrigir verticalmente, ó, candlezinhos pequenos, um gráfico de 10 minutos picotando. Olha como é que deve estar feio no 5, isso aqui. Olha isso. Aí isso não é uma pernada, isso daqui é um retalho. Então assim, às vezes pode dar certo, mas isso já me provou que isso não é o padrão ideal. Então, ó, o segredo é você saber o que opera. Tá dentro do método? Tá. Mas ó, 9 virou pra cima. Então, como eu tenho muitos ativos na bolsa, eu preferi agora só fazer trade bom. E vamos ver como vai ser. E esse candle aqui, eu já operei muito também, ó. Quer ver? Essa pernada de baixo não tá das melhores, né? Mas tem uma pernada de baixo aqui. Só que olha como esse candle engolfou tudo. Antes eu fazia do mesmo jeito. Por quê? Porque aí depois veio esse candle. E aí, ó, a entrada no 50% estaria vendido, mas não. Uma barra dessa aqui não é à toa, não. Tudo bem que ela tá sem volume, mas eu prefiro não arriscar. Então o que mudou é o que? Eu tenho 200 papéis que eu analiso. E eu vou separando, tem que estar dentro de todos os parâmetros. Mesmo assim dá errado. Mas antes eu fazia qualquer trade. Aí eu teria sido ativado aqui e o stop tá aqui em cima. Então tem que ser criterioso, não tem jeito. Ó, a VEG tomou uma pancadona, hein? Mas é isso então, pessoal, ó. Vamos ver como tá o índice aqui. E Porto Seguro. Tá aí. Sai cedo, hein? Ó, 47,66. O negócio bateu 48,36. Mas é isso.